Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui para a gente conversar hoje sobre um assunto que muita gente gosta, que é o chocolate. Conforme prometido, eu já tinha falado para vocês que a gente ia conversar sobre chocolate, ia trazer para vocês qual é a melhor opção, os benefícios ou malefícios. Porque eu sei que muita gente gosta, tem muita gente assim no consultório que fala: eu não gosto tanto de chocolate, para mim não faz falta. Mas tem gente que precisa consumir chocolate todos os dias. Então, será que é uma boa opção? Será que não? Qual que seria a melhor opção? Quais os benefícios e qual tipo de chocolate que pode trazer esses benefícios, né? Então, vamos falar hoje sobre chocolate. Eu espero muito que vocês estejam gostando do conteúdo trazido aqui, que tenha ajudado de alguma forma no dia a dia de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Eu sempre, todos os conteúdos que eu trago aqui, eu estudo, tanto é que eu aqui fiz uma pesquisa sobre o chocolate para poder trazer informações com relevância para vocês, tá? Então, falando de chocolate, historicamente, a ideia do chocolate, o consumo começou há 2000 anos antes de Cristo, lá com os maias. Então, para vocês terem ideia, eles consumiam o chocolate na forma de bebidas misturadas, bebidas fermentadas, misturadas com vinho ou com pimenta. Então, olha só para ver como é um hábito antigo, né? E aí, quando a gente fala do chocolate, como que é produzido? A partir do cacau. O cacau nada mais ele vem do que numa vagem. Sabe a vagem que a gente consome mesmo? O cacau vem dessa mesma maneira. Então, esse chocolate que a gente encontra aí no mercado, para produzir fileiras dele, a gente usa, ele utiliza-se, né, o equivalente a uma palma da mão de vagem. Então, essas vagens têm ali os grãozinhos, né? Então, o que que acontece? Esse grão, ele é retirado para produzir o nosso chocolate, só que ele é separado. Então, tem o miolo, a parte interna do chocolate, e a casca, que são as pontas de cacau, que fala, ou nibs de cacau. Então, para vocês terem uma ideia, o nibs de cacau a gente usa bastante, né? Ele é mais durinho, então ele é bom para receitas até para dar uma crocância, ou para derreter, ou tem gente que utiliza para finalizar o prato, né? Então, ele tem uma boa qualidade, então ele contém o cacau, mas ele é mais durinho. E aquela parte interna do grão, normalmente ela é fermentada, ela é aquecida para produzir o grão que vai ser utilizado para produzir o nosso chocolate, tá? Só que o que a gente tem que lembrar dessa polpa desse grão? Tem a parte sólida, né, que eles chamam de sólidos de cacau, e também é produzida a manteiga de cacau, tá? Ambos são utilizados para produzir o chocolate, só que o que a gente tem que lembrar? Como o próprio nome já diz, manteiga, então tem mais gordura. Então, Nutri, então quer dizer que se eu como um chocolate amargo, ele tem gordura? Sim, ele tem gordura, porque na sua composição vai ter a manteiga de cacau. Mas dependendo do teor de cacau que você optar ali no chocolate, ele pode ter menos ou mais gordura. Mas não tem como a gente falar, gente, que um chocolate amargo, ele não contém gordura, tá? Então, assim, tá bom, você comentando tudo isso, como que é a composição do chocolate amargo? Quando a gente fala do chocolate amargo, ele tem 50 a 90% de cacau, mas ele contém também a manteiga de cacau e o açúcar. Comparado com o chocolate ao leite, ele tem o chocolate ao leite de 10 a 50% de cacau, sólidos de cacau, contém a manteiga de cacau, o leite e o açúcar, tá? Tem alguns chocolates que são de pior qualidade, que a gente sabe que ele tem muita gordura vegetal hidrogenada, que só da gente colocar na boca a gente já sente. Tem alguns corantes, conservantes, ou aqueles saborizantes, aqueles produtos para dar um sabor diferente, né? Enfim. E nós temos também o chocolate branco. O chocolate branco, gente, ele não é preparado a partir do cacau. Então, ele, na verdade, é gordura, manteiga, açúcar, leite, tá? Então, realmente, não é um chocolate de boa qualidade. Tá, então você falou isso, então por que que eu realmente devo escolher o chocolate amargo, que tenha o maior percentual de cacau? Porque é o cacau que nos traz benefícios. Então, para vocês terem ideia, o cacau ele contém
flavonoides, que são substâncias vegetais encontradas naturalmente nesse fruto, nesse cacau, e ela traz muitos benefícios à nossa saúde. Então, um dos principais flavonoides encontrados no cacau é o quê? As catequinas. As catequinas é o mesmo tipo de flavonoide que ele é encontrado no chás. Então, para vocês terem uma ideia, ele contém, o cacau tem mais ou menos 4 vezes mais catequinas do que o chás, tá? E quando a gente fala deste cacau, desse flavonoide, ele traz muitos benefícios na nossa saúde. Em que sentido? Primeiro, ele estimula a produção de uma substância chamada óxido nítrico, que vasodilata, ou seja, expande o volume dos nossos vasos sanguíneos, fazendo com que o sangue passe mais facilmente. Então, isso ajuda no controle da pressão, então é ótimo, e ajuda a evitar problemas cardiovasculares. Além disso, alguns estudos mostram que quanto mais cacau a gente consome, menores são os valores da proteína C reativa, que é um marcador sanguíneo relacionado com inflamação. Então, se a gente tem esse PCR, que a gente fala aumentado, é sinal que a gente está com algum processo inflamatório. E também PCR aumentado pode aumentar o risco de você ter uma doença cardíaca, né? Cardiovascular. E um terceiro ponto que é importante, o maior consumo de cacau tem sido relacionado com menor resistência insulínica. Então, doenças como esteatose, síndrome do ovário policístico ou a pessoa diabética, é importante a gente melhorar essa resposta da insulina. Então, olha só quantos benefícios. Mas esses benefícios são provenientes daqueles chocolates que contém maior percentual de cacau. Por isso que o chocolate amargo acaba sendo uma melhor escolha. Alguns estudos mostram, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eles avaliaram uma tribo indígena lá na Índia, em que eles consumiam uma grande quantidade de cacau. E aí, eles quase não observaram pessoas que tinham câncer, doenças cardiovasculares, alterações glicêmicas ou de colesterol sanguíneo. Só que a partir do momento que parte dessa tribo foi para a cidade e mudou o hábito alimentar, inclusive reduziu o consumo do cacau, o que aconteceu? Aumentou a taxa de pessoas que passaram a ter, né, doenças cardiovasculares. Um outro estudo mostrou que se você consumir o equivalente a 2 quadradinhos de chocolate amargo, mas que contenha pelo menos 6 gramas de cacau, ou seja, ele tem um maior percentual de cacau, né? Mostrou também menores taxas de doenças cardiovasculares. Então, para vocês verem que eu poderia consumir chocolate todo dia visando essa proteção cardiovascular e esses benefícios? Sim, só que o que a gente não pode esquecer? O chocolate, mesmo amargo, ele é calórico. Então, 15 gramas, que dá mais ou menos 3 quadradinhos, pode fornecer até por volta de 150 calorias, tá? E além disso, como eu falei para vocês, na composição tem a manteiga do cacau, que tem gordura saturada. Então, sim, na composição do chocolate amargo, a gente encontra gordura saturada. Só que o que acontece? Gordura saturada é ruim para o coração. Só que o chocolate amargo, por ter o cacau, contém os flavonoides que protegem o coração, então é bom. Então, mostra que o fato de ter esses flavonoides é como se inibisse esse malefício da gordura saturada. Mas isso, gente, se a gente consumir com moderação, em pequena quantidade. Então, não é porque é o chocolate amargo que eu posso consumir todo de uma barra. O que a gente recomenda realmente são de 2 a 3 quadradinhos, que dá até essas 15 gramas, mas que fornece 150 calorias. Então, se você quer comer chocolate e não quer engordar, tem que fazer parte desse total calórico, tá? Então, algumas dicas que eu dou para vocês. Para que vocês obtenham os benefícios do chocolate, escolham um chocolate com 60% ou 70% de cacau, tá? Obviamente que quanto mais cacau ele tem, mais o sabor é residual e forte. Isso contribui para a saciedade, porque você não vai querer consumir grande quantidade. E também, quanto mais cacau tem, maior é o percentual de cafeína que contém naquele chocolate. Para vocês terem uma ideia, 50 gramas mais ou menos de chocolate amargo fornece cerca de 30 miligramas a 40 de cafeína. Então, é um estimulante. Por isso que tanta gente consome chocolate
amargo antes do treino. Agora você que não pode consumir a cafeína porque atrapalha o seu sono, tome cuidado o horário que você for consumir esse chocolate amargo, tá? Segunda dica, o chocolate sempre procure armazená-lo em temperatura ambiente. Se você coloca na geladeira, ele pode depois, quando você tirar, formar aqueles pontinhos brancos. Isso não quer dizer que o chocolate estragou, mas não fica bonito. Para tirar aqueles pontinhos brancos, é só você derreter, tá? Se bem armazenado, esse chocolate amargo ele pode durar até 2 anos, tá? Lógico que você tem que respeitar a data de validade, né? E pra gente finalizar, uma dica muito boa é consuma o chocolate com uma fonte de fibra. Então, por exemplo, derreter o chocolate e consumir com uma fruta é uma ótima opção, ou consumir com oleaginosas, tá? E fora que também vai ajudar você na saciedade, tá? Pra finalizar mesmo, posso comer chocolate todo dia? Com toda certeza. Qual a melhor opção? O amargo, que vai trazer benefícios para você, vai te dar saciedade, mas dentro do da sua necessidade calórica para que você não engorde, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhem para esse vídeo com os chocolatras, para quem gostaria de saber, né, sobre essas informações. Comentem aqui se vocês gostam de chocolate, sabiam todas essas características. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo e até mais!